Olá pessoal, eu sou o Kleber Ribeiro, sou assessor jurídico da região militar em Campo Grande, sou especialista em ciências penais e esse vídeo destina a mostrar aos militares, aos advogados, estudantes e profissionais do direito, uma palestra ministrada na Faculdade Estácio de Sá em outubro de 2015, no primeiro simpósio sobre direito militar, com o tema crimes militares. No simpósio foi passado também uma palestra sobre competência da justiça militar e uma outra palestra sobre inquérito policial militar. De forma rápida, bem superficial, falarei sobre crime militar, uma passagem, uma leitura estrutural do Código Penal Militar e posteriormente os vídeos mais aprofundados. Hoje é basicamente uma estrutura e algumas mudanças dentro da seara da justiça castrense. Então, os crimes militares. Primeiro, crime. O que é? Então, o crime é o fato típico, antijurídico e culpável. Típico por estar tipificado dentro do Código Penal Militar, antijurídico por contrariar o ordenamento jurídico e culpável pelo aquele sentimento de reprovabilidade. Crime militar e crime comum. O crime militar está tipificado, lógico, dentro do CPM. Basicamente, o artigo 9º traz lá a menina dos olhos do Código, no que tange ao crime. E o crime comum está tipificado no Código Penal comum ou em legislação especial. Crime militar próprio e crime militar impróprio. O crime militar próprio é aquele que para o cometimento do crime tem que ter a figura do militar. Exemplo, crime de deserção. Somente quem é militar que pode cometer o crime do artigo 187 do CPM. Abandono de posto. Somente quem é militar. E o crime militar impróprio é aquele que tanto o civil quanto o militar pode cometer. Exemplo, furto. O militar pode cometer o furto, mas o civil também pode furtar um armamento de uma organização militar e acabar por responder por um crime militar impróprio. Artigo 9º do CPM traz o quê? Os crimes militares em tempo de paz. E o artigo 10 do CPM traz os crimes militares em tempo de guerra. Crimes militares em tempo de paz. Então, temos lá os crimes contra a segurança externa do país, tentativa contra a soberania, qualquer tentativa de prejudicial à tropa, envenenamento de água da tropa, enfim, todo crime que atente contra a soberania, contra as tropas, entra aqui dentro desse tópico. Crime contra a autoridade ou disciplina militar. Motim, insubordinação, contra o serviço militar e o dever militar, a insubmissão, um exemplo. Crimes contra a pessoa, homicídio, basicamente. Crimes contra o patrimônio, aqui dois crimes que diferenciam da legislação comum, que é o furto de uso e o crime de chantagem, tá? Que é contra o patrimônio. Você chantagear um outro militar para fins de quê? De enriquecimento. E o furto de uso, eu pego uma bicicleta, uma moto ou um carro de um militar sem que ele veja, faço aquilo que eu tenho que fazer e retorno e deixo o veículo no local onde ele estava, tá? Então é um crime de furto de uso que não tem tipificação na legislação comum. Crimes contra a incolumidade pública, incêndio, naufrágio, contra a administração militar, contra a administração da justiça militar e os crimes militares em tempo de guerra. Quais são eles? Tá? De forma superficial, pessoal. Do favorecimento ao inimigo, da hostilidade da ordem arbitrária, contra a pessoa, também contra o patrimônio, do rapto e da violência carnal. O exército norte-americano tem muito indício de crimes sexuais, não é o caso do nosso, né,
das Forças Armadas Brasileiras. Principais crimes cometidos dentro da seara da Justiça Militar. Tá? Então temos aqui alguns crimes que geralmente ocorrem, que é a exemplo, a insubmissão, que é o civil, crime militar impróprio, que deixa de comparecer ao ato de incorporação ou se ausenta antes do término. Tá? É a convocação para o serviço militar. Então aquele jovem, né, que não comparece para ter o alistamento ou se ausenta antes do ato de incorporação, ele comete o crime de insubmissão do artigo 183. A deserção já é um crime militar próprio, que eu falei anteriormente. Tem que ter a figura do militar para que haja o cometimento. E o que é a deserção? É a ausência por mais de 8 dias de uma organização militar. Falta de expediente, o militar que está retornando de férias na data da sua orientação, ele deixa correr os 8 dias e não se apresenta. Então, no 8º dia, ele cometerá o crime de deserção. Abandono de posto, que é o militar que está na hora, o plantão, ou de sentinela, que é o militar que está com o seu armamento, e ele, antes do término do serviço, ele abandona. Independente do motivo, ele abandona o posto. Geralmente está envolvido com drogas. Militar envolvido com drogas, pelo seu estado de êxtase que a droga causa, ele acaba abandonando o posto. Tá? Que é o artigo 290 do CPM, crime ratio loci, em razão do lugar. Para estar tipificado nesse artigo, tem que ser dentro de uma organização, tem que ser dentro de uma área sobre a administração militar. Militar que é pego com droga fora da OM, Lei 11.343, a lei de drogas. Tá? Então, aqui tem uma particularidade que é um crime ratio loci, em razão do lugar. Desacato militar, campeão dentro da Justiça Militar, principalmente na favela da Maré, no Rio de Janeiro, esses locais onde a tropa acaba estando nas ruas com contato com a população civil, e às vezes a sociedade civil acaba desacatando os militares em razão de operação da garantia da lei e da ordem. Então, esse aqui é um dos campeões dentro da Justiça Militar. Não são crimes militares. Às vezes geram a dúvida para poder tipificar um crime como militar ou não. Assédio sexual. Assédio sexual é crime comum. Então tem que ter um inquérito policial dentro de uma delegacia e posteriormente encaminhado para a justiça comum. Não é crime militar, mesmo que ocorra dentro de uma organização militar ou dentro de uma área sobre administração militar. Competência da justiça comum. Abuso de autoridade também é crime comum, não tipificado dentro do Código Penal Militar. Aborto, crime comum, cometido dentro de um hospital militar. Delegado de polícia, justiça comum. Não tem previsão no CPM. Porte ilegal de armas, idem. Tá? Idem, mesma coisa. Delegado de polícia, justiça comum. Ponto. Uma dica. Artigo 10, inciso 4 do CPM, diz o quê? Que serão considerados crimes militares, mesmo que não haja tipificação no CPM, ou seja, todos esses crimes que eu disse que não são militares, se for cometido em tempo de guerra, será sim considerado crime militar. Questão de prova, questão de concurso, principalmente os concursos militares. Então, crime previsto no Código Penal comum e em legislação especial, cometidos em tempo de guerra, dentro de uma área sob administração militar, dentro de um OM, será sim considerado militar por força do artigo 10.4 do CPM. Artigo 9º, crime militar contra militar. À luz do STM, todo crime de militar contra militar, militar da ativa, que é o que está
em função, na atividade, seria competência da Justiça Militar. Mas o que vem o STF diz o quê? Não basta ser crime de militar contra militar. Tem que ter uma motivação funcional, tem que ter um dano para a administração militar, ou seja, não é à luz do Código. Isso perante a ótica do STF. Tá? Vou dar alguns exemplos para simplificar. Casal de militares trocam socos dentro do quartel por motivos particulares. Um tenente casado com uma sargento. Certo? Ele, por ciúme de um ex-namorado dela, pega o telefone dela, vê uma ligação e comete o crime de lesão corporal por motivos íntimos, numa relação de marido e mulher. Crime militar. Por quê? Foi dentro do OM, feriu a hierarquia, feriu a disciplina, feriu a ética militar, mesmo que seja por motivos particulares, será considerado crime militar. Veja o próximo exemplo. Casal de militares trocam socos em residência do quartel, na vila, que é o próprio Nacional Residencial, por motivos particulares. Aqui muda a história. Esse mesmo tenente e essa mesma sargento brigaram, só que agora, em vez de ser no quartel, dentro da sua casa, dentro da sua residência. Mesmo que seja uma vila militar, é o foro íntimo, é o ninho do casal, é o ninho de amor deles. Então, ali é por motivos particulares dentro da sua residência. Crime comum, não é crime militar. Próximo exemplo. 2 militares entram em luta corporal no ponto de ônibus. Questão do ano passado da Escola de Formação Complementar do Exército, a SFSEX. 2 tenentes trocaram soco e pontapé no ponto de ônibus fora do quartel, mas por motivos funcionais, por um ter afrontado o outro durante a reunião de comando. Pelo STF, crime militar. Então, o que eu estou querendo dizer, pessoal? Não adianta somente a visão seca do Código. O STF tem trazido uma nova interpretação para, além de estar no artigo 9º, a menina dos olhos CPM, vocês têm que verificar a questão funcional. Essa é a dica. Crime de pederastia, artigo 235 do CPM. O que ocorreu com esse crime? Notícia do STF de 28 de outubro de 2015. STF mantém no CPM como crime de ato libidinoso, mas a Corte declara como não recepcionado os termos pederastia ou homossexual ou não. Não foi dito qual o termo ser utilizado. Somente disse para não usar esses termos. E qual que é a base? Dignidade da pessoa humana, isonomia. A Constituição declara como extensão da entidade familiar a relação homossexual. A questão dos crimes hediondos. Acredito que a mudança que houve nessa perspectiva foi pela quantidade de policiais militares que têm sido mortos no território brasileiro. Em várias regiões, nos noticiários, muita notícia sobre policiais militares, polícia civil, sendo alvo dos bandidos. Então, para tentar dar uma melhorada nesse sistema, foi a mudança que houve nos crimes hediondos. A Lei 13.142, de 6 de julho de 2015, ela altera o artigo 121, 129 do Código Penal e o artigo 1º da Lei 8.072, de 90, que é dos crimes hediondos, dizendo o quê? Que homicídio, lesão corporal gravíssima ou seguida de morte contra o militar ou cônjuge até o 3º grau, em razão da função, nos mesmos moldes lá atrás, será o quê? Considerado crime militar. Exemplo, dentro das Forças Armadas. Um soldado é dado baixa, foi dado baixa no fim do ano, e ele ficou irritado com a situação pelo militar que o licenciou das Forças Armadas e foi lá e lesionou a esposa, por exemplo, de um sargento. O sargento fez os procedimentos para que esse soldado fosse liberado e esse militar acabou lesionando a esposa desse sargento por força dessa baixa. Nos moldes dessa modificação, será sim considerado crime militar, tá bom?
Então, tá aí a quantidade de militares sendo alvo de morte e a tutela para tentar minimizar a situação. São hediondos contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição, integrantes do sistema prisional, da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo, até o 3º grau em razão dessa condição. E braço forte, mão amiga. Pessoal, de forma simples, de forma rápida, somente algumas pinceladas das principais mudanças que vêm ocorrendo. Vídeos posteriores serão colocados, aulas práticas, resolução de questões, para poder ajudar o pessoal aí que está em busca de um objetivo, de um concurso dentro da seara militar. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.